Olá, você que mais uma vez está aqui acompanhando essa playlist, dando-me o prazer da sua atenção. Vamos seguir então com o tópico que nós estávamos tratando no nosso primeiro vídeo, né? Que tem a ver com onde está o teu valor? Onde está o meu valor? Bem, estávamos comparando várias cosmovisões enquanto debatíamos esse assunto, enquanto discorríamos, né, sobre esse tema. E temos aqui na nossa tela as contribuições que algumas cosmovisões envolvidas nessa temática ou com essa temática puderam dar, os aportes, né, de filósofos e sociólogos com relação a esse tema ao longo da história da humanidade. Temos aí Karl Marx, embora não compartilhasse de muitos dos valores do cristianismo, mas ele conseguiu detectar que o quê? Que a economia de mercado, que o capitalismo, vamos voltar ali para o tempo de Marx, tá? Imagine você, Marx, ali no século XIX, vendo uma situação em que até mesmo crianças trabalhavam ali nas fábricas, colocando as suas mãozinhas delicadas ali em pequenos espaços do maquinário, que só podiam realmente ser acessados por elas, né? Por essas crianças, pelas mãos dessas crianças. E aí Marx, diante daquela realidade, nesse sentido, péssima, longas jornadas de trabalho, né, quase que absoluta ausência de direitos trabalhistas. Então, é bastante diferente, de certa maneira, do que hoje nós vemos nesse sentido. Por quê? Porque o capitalismo, obviamente, ele, ele foi se adequando, foi sendo aperfeiçoado, né, ao longo do tempo. Mas Karl Marx, naquele momento, ele consegue perceber claramente a maneira como a economia de mercado, o capitalismo, valorizava as pessoas como se elas fossem mercadorias, apenas pelo prisma da sua utilidade fabril, né? Então isso gerava muita alienação. Inclusive a alienação é um tópico que Karl Marx vai abordar quando ele percebe que aquilo que aquele trabalhador produzia, ah, muitas vezes, entenda o seguinte: você tinha ali toda uma sequência, né, na produção de um determinado produto. E às vezes aquele trabalhador ele fazia só uma pequena parte do produto. Basta você assistir aquele filme lá do Charles Chaplin, né? Acho que é Tempos Modernos, se eu não estiver enganado sobre o nome, mas em que mostra ele lá, né, ali na operação ali de uma fábrica, né? É engraçado se você for ver por um lado, né? Porque ele está lá trabalhando, ele tem que apertar um parafuso, alguma coisa assim, e aí ele perde um pouquinho de tempo e vai passando, né? Ali ele tem que correr atrás e apertar, e às vezes ele tromba com a pessoa da frente na sequência ali, né? Do chão de fábrica. E de uma maneira engraçada, mas ali o genial Charles Chaplin está basicamente denunciando o que estava acontecendo naquele período histórico, né? E Karl Marx ele pôde observar muito claramente ali na gênese, né, da Revolução Industrial daquele momento, esse processo de coisificação, né, do homem, esse processo de transformação da dignidade e importância humana em meramente utilidade, né? Ou seja, o homem passava a valer ah, não o que ele ontologicamente, essencialmente valia, ou valia ou vale, ou seja, enfim, o homem passou a ser considerado em termos de valor não pela sua dignidade inata que ele tem, pelo que ele é, mas sim pelo que ele podia produzir, industrialmente falando, né? Erich Fromm, ele vai também ah, denunciar essa mudança ali na sociedade da sua época, no sentido de que o homem passou a ser importante não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. Agora não é nem mais a utilidade, é o que ele tem. E será que hoje as coisas não são assim?
Será que a nossa sociedade não valoriza quem tem? Olha só, parece até que é chover no molhado, né? Porque eu tenho certeza que você já notou isso daí, né? Hoje em dia você vê que quem tem mais dinheiro recebe um tratamento diferenciado em muitas situações, tem acesso ao que é de melhor, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, a, a prefeitura, com todo o respeito aqui pela gestão, mas eles ficam recapeando o asfalto várias e várias vezes ali perto da principal fábrica da cidade. Só que nos bairros mais humildes, onde estão concentradas ali onde está concentrada grande parte da população, e é uma população que é um pouco desprovida, né, ou muito desprovida, melhor dizendo, de bens, de dinheiro, de capital, lá a prefeitura não passa nunca. As ruas todas esburacadas, saneamento básico muito deficiente, né? Isso é um reflexo, há uma mensagem muito clara ali, não é nem implícita, muito clara nisso, né? Então, a sociedade continua dizendo que quanto mais você possui, mais importante você é, né? Quanto mais você acumula, quanto mais bens e dinheiro você tem, mais importante você é, né? Temos aí, no caso, o Bauman, né, com a sua obra Modernidade Líquida, né? O Bauman ele vai perceber que já no seu tempo, nessa sociedade consumista, muitas coisas foram mudando. As relações que antes eram mais estáveis, mais longas, elas foram pouco a pouco se deteriorando, as pessoas começaram a se desfazer dos outros com mais facilidade. Hoje em dia, você basicamente, eu não estou falando isso como se eu fosse o maioral perfeito, tá, pessoal? Não pense que eu falo desse jeito como não, eu nunca erro, né? Não, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que falha, eu erro também, mas eu tô, na verdade, denunciando o que acontece hoje nos nossos dias, né? Você, às vezes, se cansa de uma pessoa porque ela tem um defeito e você é muito perfeito, né? Você é muito incrível, maravilhoso, e aí você se cansa dela e basta um bloquear nas redes sociais, um bloquear ali no seu celular e acabou, você arrancou aquela pessoa da tua vida, né? Ah, há muitas coisas que a gente poderia falar hoje, né? Antigamente, eu lembro, por exemplo, na época lá dos anos 80, quando eu era criança, apesar das dificuldades financeiras de um Brasil com uma inflação galopante, mas eu lembro que com muita frequência eu via adultos, não só o meu pai, mas amigos do meu pai, que trabalhavam e permaneceram numa mesma empresa por muito tempo. Tinham uma segurança ali dentro da empresa muito maior do que hoje, né? Hoje em dia você tem a ameaça constante da tecnologia, que pode te substituir, ainda mais agora com o advento da inteligência artificial. Estamos na era da inteligência artificial, né? Ahn, Você tem uma sociedade extremamente dinâmica e líquida. Por que líquida? Porque você joga, por exemplo, um cubo de gelo ali no copo, ele vai bater, né? Fica tá batendo lá dentro do copo, mas ele não deixa de ficar o quê? No estado sólido, enquanto ele está sólido lá, né? Ele não se adequa ali aos contornos do copo. Agora, a água não. Você põe a água, ela rapidamente se adapta ali ao formato do copo, ou enfim, do recipiente onde você está colocando essa água, né? Essa é uma característica da água. Então, ela ela acaba o quê? Ela acaba se adaptando, né? Não só as coisas, mas os relacionamentos se tornam descartáveis por causa disso. Então, você se molda muito facilmente aos ditames da sociedade que impõem, ó, agora é o seguinte, agora.
você vai ter que produzir isso, isso e aquilo. E agora você não pode parar, você tem que estudar, 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 estudar. E agora é o seguinte, como você tem essa vida, tem que trabalhar muito, você tem que conquistar, 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 trabalhar, 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 estudar, 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 estudar. Aí você não tem mais tempo para os relacionamentos. É, seguinte, redes sociais, né, gente? É, a nossa rotina frenética muitas vezes, entre aspas, impede que a gente, às vezes, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente faz. Se a gente quisesse ter relacionamento com as pessoas, a gente daria um jeito. Mas como a gente está aqui nessa sociedade individualista, ocidental individualista, né? A gente se envolve com tudo isso, né? Trabalhar cada vez mais, estudar cada vez mais, ter cada vez mais, para quê? Para encher o nosso ego. E aí a gente não tem tempo. E aí já vem aí já vem a sociedade, não, perdão. Aí a gente já tem pouco tempo, porque essas coisas todas que a gente vai acumulando para nós, muitas vezes para mostrar para os outros, né? E aí ah, vem as redes sociais perceber isso daí. Bom, agora você pode ter o teu amigo ali só no momento do celular. Então você vive, você mal vê a cara da pessoa, muitas vezes. Uma pessoa que às vezes que antes você via, que você tinha que ir lá visitar a pessoa, né? Falar com a pessoa, pelo menos ouvir a voz dela, aí você marcava, ia lá. Não, agora você só vê ela lá na fotinha, manda mensagem, tal, oi, tchau, e fica essa coisa superficial. Ah, não quero mais, espirra a pessoa da sua vida só dando um delete ou um bloqueio lá, um block lá, bloqueando, né? Deletando, bloqueando, e às vezes indo lá e ainda você pode ir lá e denunciar a pessoa na rede social. Pronto, acabou, tirou a pessoa da tua vida. Então, essa é a modernidade que a gente está vendo, em poucas palavras, né? De maneira que essa desumanização da humanidade, ela está acontecendo diante de nós. Não é um demônio que está descendo lá de cima do céu, ou que está brotando. Opa! Eu empurrei aqui o negócio, né? Não é um demônio que está brotando. Deixa eu ver aqui só se eu coloquei aqui. Aqui eu nem vou editar, tá, pessoal? É isso mesmo. Desculpa, eu esbarrei aqui no laptop e descontrolei a coisa. Mas perceba que essa desumanização não é um demônio que está lá em cima, assim, jogando raios na gente, um demônio brotando das profundezas, não sei da onde, do Hades, das profundezas do Hades, do Tártaro lá que está detonando a humanidade. Não. A própria humanidade está se afundando o quê? Nesse egoísmo, nesse orgulho, que provoca o quê? Que provoca individualismo. Cada vez mais você quer para você, e você vai deixando o outro de lado. Isso vai o quê? Vai tomando forma e se materializando nos nossos relacionamentos, né? Na sociedade como um todo, né? E a teologia, não a teologia toda, tá? Porque a teologia toda, bem, tem aí uma parte da teologia que é de homens que vai concordar com isso ou vai fingir que não vê muito isso, né? Mas se no Antigo Testamento você tinha maldade, violência, algumas coisas que Deus tolerava nos homens, que eles não tinham muita consciência, isso eu falo lá no seminário teológico, bíblico e orgânico do Metanoia, mas assim, o que que acontece na Bíblia? Ainda que o homem no Antigo Testamento tenha sido perverso, orgulhoso em muitos momentos, chega Deus, se faz carne, e aí Deus em Jesus Cristo, encarnado ali em Jesus Cristo de Nazaré, ele rompe com isso, com, com casamento de conveniência, com substituição da presença por presentes, com busca frenética por lucro, por glória humana, por amizades que você tem só por status ou para networking, ou você tá ali num grupo social só para ser consumidor, ganhar e não querer nada, ou você meramente se preocupar só com relacionamentos de troca de valores, né? Você dá para mim e eu te dou, ou seja, eu quero dar só porque eu quero receber algo em troca. Chega Jesus e Jesus subverte isso. Cara, pensa nisso.
Jesus Cristo veio e não só pregou o amor, mas ele viveu o amor. Jesus Cristo entregou a sua vida amando o próximo, amando o homem, curando, pregando a palavra de Deus, vivendo o amor, ressuscitando. Jesus Cristo, nós falamos disso lá no seminário, então se você quer ver os detalhes, acesse o nosso, compre o nosso seminário teológico, orgânico e bíblico. Pô, compre, Eric, você está falando de bondade, de amor e está oferecendo para comprar? Não, querido, é porque com o nosso curso, se você compra o nosso curso, o nosso seminário, se você compra o nosso seminário teológico, orgânico e bíblico do Metanoia, você apoia causas sociais, projetos humanitários com crianças. Então a gente não usa esse dinheiro para colocar no nosso bolso e ficar bem, não. A gente usa para realmente multiplicar o amor e o reino de Deus, tá? Mas voltando, lá no seminário teológico orgânico e bíblico, eu comento com mais detalhes disso aí. Mas Cristo vem, ele resolve a parada jurídica, aquilo que o homem não tinha como fazer, uma cobrança, uma cédula de dívida que era cobrada por parte de seres rebelados contra Deus, contra a humanidade, né? E aí, nessa encruzilhada legalista desses seres rebelados contra Deus, Deus vai lá e lança sobre ele mesmo, né, a punição que os seres queriam que Deus ah, desse ali, aplicasse sobre a humanidade. E aí Jesus resolve essa pendenga, como está lá em Colossenses 2, né, aquela cédula, aquele escrito de dívida contra a humanidade, que era contrário contra a humanidade, Deus vai lá e crava na cruz. Tá pago, tá feito. Todos os homens e mulheres, como o apóstolo João vai falar, já foram judicialmente libertos e salvos por Jesus Cristo. Só que agora existe a coisa que é o quê? O aspecto orgânico e vital da salvação. E isso daí começou em Jesus, porque Deus ali naquele Nazareno, quando Jesus fala na cruz está consumado, sabe o que é aquilo? É que todo vestígio de orgulho, de egoísmo que estavam ali naquele Nazareno, naquele corpo humano em que Jesus estava, eles foram totalmente vencidos e destruídos por Deus que estava habitando naquele Nazareno lá. E ele abriu uma nova dimensão, uma nova consciência crística, renovada e totalmente ganha por Deus, inaugurando a salvação plena na humanidade por meio daquele Nazareno, né? Então, Jesus ele subverteu isso aí. Olha, quando você lê ali, às vezes a gente acha bonitinho e não para pensar, cara, quem aqui no mundo de hoje lava os pés de discípulos? Sabe por quê? Porque lavar os pés dos discípulos, naquela ocasião lá em que Jesus fez isso, é muito grande, é muito forte. Eram só os escravos, a escória que lavava os pés dos hóspedes nas casas. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se encarnou no homem, desceu, e não bastou descer de Deus para homem, ele ainda foi o homem de dores, humilde servo dos demais homens. Lavou os pés. Imagina você pegando aqueles pés sujos, de unha encravada, e ter que lavar aquilo lá, né? Mas não só isso, Jesus ainda foi para a cruz para resolver a nossa questão judicial de toda a humanidade lá na cruz. Jesus resolveu lá na cruz toda a problemática judicial de toda a humanidade e ainda resolveu sendo lá vilipendiado, humilhado, escarnecido na cruz, né? Então Jesus ele destruiu o ego humano. Jesus destruiu o ego humano. Então essa lógica de mercado, de atribuir valor humano às pessoas só por causa da produtividade, de como essa pessoa pode é, fazer com que o esforço trabalhista dela gere lucro, ou então essa lógica, né, de me dá aqui que eu devolvo lá, né? Você só tem valor, gente.
Isso morreu em Cristo. Gente, até, eu estava falando esses dias no evangelismo lá, no primeiro evangelismo do Ministério Metanoia. Veja nós como nós estamos hoje. Hoje em dia a gente está assim. é, o casal lá, a mulher que quer o homem, né, para casar com o homem, não é a mulher, a ciclana, a fulana, não é disso que eu tô falando a humanidade. A gente ama porque a gente espera ter algo em troca. Se a gente for destituído de qualquer possibilidade de receber algo em troca pelo amor que nós demos, não vai sobrar um aqui que ama o próximo. Porque nós somos egoístas, nós não sabemos amar. Mas Jesus inaugurou, por meio da lógica subversiva da cruz, a salvação de Deus na humanidade por meio de Jesus de Nazaré, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. E essa é a lógica do reino. Quando Cristo nos ensina a orar ali, tem igrejas que oram, né? Pai nosso que estás no céu, fica lá fazendo reza, né? E Jesus falou que não quer que a gente fique repetindo coisa igual papagaio de pirata, como os gentios na época dele faziam e ainda fazem hoje em dia. Deus quer que a gente tenha um relacionamento espontâneo, verdadeiro, sincero com Deus, não ficar repetindo coisas, né? E aí Jesus ensinou valores quando ele ensinou as pessoas a orar daquela forma. Não foi uma reza que Jesus ensinou. Jesus ensinou os valores ali. Quando Jesus fala, venha a nós o vosso reino. Você sabe o que Deus está afirmando em Jesus ali? É que Jesus estava pedindo para que os valores do reino, para que essa lógica totalmente antagônica à lógica de mercado capitalista, humana, egoísta dos homens, para que essa lógica de Deus que vai de encontro com a nossa lógica aqui, de encontro contra a nossa lógica, para que essa lógica se instale, tome conta da mente, do coração e da consciência de todos que amam a Deus. E a gente tem que pedir isso. Então a praxis cristã, ela é isso, né? Ela é formada e caracterizada por mordomia. Nós somos administradores, não donos de nada. Então você tem que perguntar quanto que eu posso dar e fazer para abençoar, porque você não é dono de nada, eu não sou dono de nada. A gente recebe emprestado as coisas de Deus. Nós somos mordomos, administradores de Deus. Outro item aqui que caracteriza a praxis cristã: simplicidade. Outro, generosidade, justiça, ou seja, prática ética no trabalho, recusar-se a explorar o próximo. Seja qual for o teu próximo. Ah, mas é o governo. Eles pintam, bordam, fazem as coisas, não importa. Seja ético, seja justo, íntegro com todos os homens e mulheres, em tudo e para com todos. Serviço, né? Use os recursos para o bem do outro, não só para o seu próprio conforto, não só para o seu próprio, não, não me enrolei aqui, não só para o seu próprio bel prazer e contentamento. Pare com essa coisa, com essa insaciabilidade. Eu quero mais, eu preciso de mais, porque isso não vai ter fim. Isso também não quer dizer que você não pode querer crescer. Eu não estou falando isso, mas há de existir um equilíbrio. Você tem que crescer para quê? Para glorificar a Deus, para poder estar mais apto para abençoar o teu próximo e a obra de Deus. E ao mesmo tempo, você tem que saber o limite desse seu desejo de crescer para a glória de Deus, para que você tenha o quê? Satisfação, para que você esteja satisfeito com o que está acontecendo e que Deus está fazendo na tua vida, né? Quem é que governa o seu coração? É a ansiedade constante, a incapacidade de descansar no contentamento, na alegria, na satisfação pelo que Deus é em você e já te deu e te dá? Você mede o valor das pessoas pelo patrimônio delas? Você sacrifica os relacionamentos e a família em nome do trabalho? Você não gosta de compartilhar, fica dando desculpa. Você não dá R$ 1 pelo seu próximo, mas não liga de fritar o teu dinheiro com bobeira, que são coisas das quais você não precisa.
Você se sente superior porque você tem mais, ou você acha que você é inferior porque você tem menos, então você é servo de Mamon, das riquezas. Agora, quando você pratica continuamente a gratidão, a generosidade, o contentamento, quando você descansa, confia em Deus, não é só confia para coisas bobinhas, eu estou falando, assim, o meu irmão está precisando. Ele está doente, não tem ninguém para ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo porque eu sou um instrumento que Deus levantou para abençoá-lo. E se faltar para mim em algum momento, Deus vai me prover. É essa fé que agrada a Deus. Você tem que tratar as pessoas com igual dignidade. Seja como Paulo. Paulo, ele, ele tratava com dignidade tanto os grandes. Olha o respeito com que ele fala lá com as autoridades quando ele é interrogado ali ao longo do livro de Atos. E o respeito, o amor, a dignidade que ele dá para Onésimo, um escravo, intercedendo por Onésimo junto a Filemon, né? Você tem que ter contentamento, alegria na simplicidade. E você tem que permitir que o dinheiro flua por meio de você para abençoar outros, não é para ficar acumulando igual aquele insensato ali da parábola do rico insensato, Lucas 12, né? Depois você pode ler com calma, não vou ler aqui para não deixar o vídeo muito grande, mas assim, aquela coisa de, ó, eu tenho grandes celeiros e agora acho que eu vou fazer mais, né, para acumular mais. O cara quer mais e mais e mais. O erro dele é acreditar que esse patrimônio, que esses bens materiais eram tudo de que ele precisava para garantir a segurança da alma dele. Ele falava lá: alma, tens em depósito muitos bens. Você é louco, diz ali a parábola. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. A tua vida não se resume aos bens, e se você não usa os bens a serviço do reino de Deus para fins proveitosos para a eternidade, você está cavando a tua cova, você está se separando de Deus, se afastando de Deus na sua consciência. E quando nós nos afastamos de Deus na nossa consciência, nós estamos mergulhando para a morte. É isso que nós estamos fazendo. Então, questões para a gente debater. Como a atitude do rico se assemelha ao modo ter, de Erich Fromm. Se eu estiver pronunciando certo, acho que sim. Onde construímos nossos celeiros modernos hoje? Cara, o homem nunca foi tão humanista, tão avaro, tão ganancioso como nos dias de hoje. Há um tempo atrás eu vi ali os bilionários ali reunidos com o maioral ali, esqueci o nome dele, da China, né? O líder da China e o presidente Trump ali. Pessoas ali querendo fazer um rateio do mundo. Estão vendo que vão poder ganhar muito dinheiro, dependendo de como a inteligência artificial for encaminhada, dependendo de como eles se apoderarem da Lua, dos recursos naturais da Lua. Não estão preocupados em resolver o problema da humanidade, enquanto eles estão discutindo bilhões, até trilhões. Tem pessoas que não têm nem água para beber no mundo. Isso daí é avareza. Isso daí são homens que acham que que acham que estão nessa ilusão ontológica de achar que esses impérios que eles estão construindo, que eles vão garantir a segurança da alma deles, se esquecendo de que eles são pó, de que pode passar um segundo, eles vão ter um infarto fulminante ou um derrame, vão morrer. E tudo que eles estão juntando aqui vai ficar aqui. É a ilusão do pecado, né? Aqui algumas ferramentas pedagógicas e leituras complementares, alguns exercícios discursivos para vocês praticarem, né? Podem tirar um print aí da tela. Muito bom. Olha aqui, ó. Todos livros maravilhosos de se lerem, né? Santo Agostinho, não só livros maravilhosos, mas assim,
Todos esses autores aqui à sua esquerda da tela são autores maravilhosos de serem lidos. Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino, com algumas exceções, né? John Wesley, ah, C.S. Lewis, Tim Keller, Erich Fromm, Karl Marx, Zygmunt Bauman. Cara, faça aí uma projeção para você. Separa um tempo na tua agenda. Eu vou pegar um livro de cada um desses caras aqui, pelo menos, e vou ler um pouco por dia. Vou fazer, usa a sua inteligência artificial para alguma coisa boa e mostra lá os livros que você quer ler. Fala assim: faça um cronograma de leitura para mim para os próximos 2 anos. Ela vai dividir tudo bonitinho para você. Cara, não perca seu tempo com Big Brother, com TikTok. Para com essa vida de perder tempo. Aplique-se à sabedoria, ok? Síntese orgânica, né? A síntese orgânica. A síntese orgânica é: a questão central não é quanto dinheiro uma pessoa possui, mas sim quem governa o seu coração. Quando o dinheiro ocupa o trono da alma, a consequência é a avareza e a desumanização. Porém, quando o Deus encarnado ocupa esse lugar, o dinheiro é destituído de sua divindade e retorna à sua função abençoadora: servir a vida, promover a justiça e edificar o reino. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo Deus que, se for Deus da tua vida, te levará à morte. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, que o Senhor fale ao teu coração e nos falaremos em breve aí nos nossos próximos temas e no nosso próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe. Tchau.